Olá! Seja bem-vindo! Esse vídeo traz dicas e ensinamentos sobre como alcançar objetivos financeiros e pessoais. Inscreva-se no Lições de Sucesso. Tem informação sobre as melhores estratégias, casos de sucesso e histórias inspiradoras para te ajudar a transformar sua vida financeira e alcançar seus maiores objetivos. Carlos Slim Helú é um empresário e magnata mexicano, nascido em 28 de janeiro de 1940, na cidade do México. Ele é de origem libanesa, pois seus pais, Julian Slim Haddad e Linda Helú, eram imigrantes libaneses que se estabeleceram no México. Slim é amplamente reconhecido como um dos homens mais ricos do mundo e possui vasto império de negócios, com interesses em telecomunicações, tecnologia, finanças e outros setores, sendo fundador do Grupo Carso. Sua trajetória empresarial é marcada por aquisições estratégicas de empresas, incluindo a gigante de telecomunicações Telmex. Carlos Slim é formado em Engenharia Civil pela Universidade Autônoma do México, UNAM, e apesar de seu imenso sucesso no mundo dos negócios, ele tem se dedicado a várias causas filantrópicas, principalmente através da Fundação Carlos Slim, que apoia iniciativas na educação, saúde e cultura. Desde os primeiros momentos de sua vida, o destino de um homem foi marcado por desafios que moldaram seu caráter e sua visão de mundo. Nascido em uma época de grandes transformações, ele viu um país em pleno crescimento econômico, mas também imerso em desigualdades profundas e falta de acesso a oportunidades para muitos. Filho de imigrantes, teve uma educação que misturava as tradições de seus pais com os valores da nova terra. Seu pai, um comerciante que sabia a importância do trabalho árduo, sempre lhe dizia: o dinheiro é importante, mas o que realmente importa é o conhecimento que você adquire ao longo do caminho. A educação foi a base sólida sobre a qual ele construiu seus primeiros passos. Desde cedo, demonstrou um talento excepcional para ciências exatas, algo que seus pais reconheciam como uma maneira de alcançar uma vida melhor. A escolha pela engenharia foi quase inevitável, pois ele acreditava que entender como o mundo funciona, de forma prática e lógica, seria a chave para criar um futuro próspero. O aprendizado nunca se limita à sala de aula, costumava refletir. Essa crença o impulsionou a buscar não só o conhecimento formal, mas também a experiência prática que só o mercado de trabalho poderia oferecer. Após concluir sua formação, ele se lançou no mundo dos negócios. No início, não foi fácil. Em uma época marcada por instabilidade econômica e incertezas políticas, ele se viu diante de um mercado repleto de riscos e oportunidades que exigiam uma visão aguçada. Muitas empresas estavam em crise, e os grandes empresários temiam perder tudo. Mas ele enxergava essas crises de uma maneira diferente. Onde outros viam falência e fracasso, ele via potencial de crescimento. Em tempos de crise, é quando surgem as maiores oportunidades, dizia, ciente de que o medo e o conformismo podiam ser superados com coragem e estratégia. Em sua jornada, ele não se limitou a seguir caminhos convencionais. Seu primeiro grande passo foi comprar empresas que estavam à beira da falência. Por mais que o mercado duvidasse de suas decisões, ele sabia que, com uma visão estratégica, poderia transformar esses negócios. Ele não tinha pressa, não buscava resultados imediatos. O sucesso verdadeiro vem do trabalho contínuo e paciente, costumava afirmar. Ele acreditava que investir no longo prazo era o segredo para alcançar grandes resultados. E foi assim que, ao longo dos anos, as empresas que adquiriu começaram a se reerguer, se transformando em impérios sólidos. Mas esse processo não foi simples. O ambiente econômico e político da época era instável, e as dificuldades que surgiram testaram sua paciência e sua resiliência. Houve momentos em que ele precisou tomar decisões difíceis, momentos em que quase tudo parecia desmoronar. No entanto, ele acreditava que a adversidade era uma oportunidade para aprender, crescer e inovar. Não tenha medo de errar, pois o erro é uma lição preciosa, dizia ele com convicção, reconhecendo que os fracassos do caminho se tornaram partes essenciais do seu aprendizado. Sua abordagem meticulosa e calculista, aliada a uma extraordinária capacidade de adaptação, levou a se tornar um dos homens mais ricos e influentes do seu tempo. Ele sabia que, para ter sucesso, era preciso mais do que apenas dinheiro. Era necessário também entender as necessidades da sociedade e criar soluções que beneficiassem a todos. O verdadeiro valor não está no que você conquista, mas no impacto que você gera, sempre enfatizava. Um dos grandes marcos em sua carreira foi a aquisição de uma empresa de telecomunicações, um setor que, na época, passava por uma revolução tecnológica. Ele soubera enxergar o futuro antes que ele se concretizasse. Quando muitos temiam que o mercado de telecomunicações fosse saturado, ele investiu pesado, apostando no crescimento do setor e nas mudanças que estavam por vir. Quem não antecipa as transformações, fica para trás, afirmava. E assim, sua fortuna cresceu,
baseada em uma visão clara e uma estratégia implacável. Porém, o grande segredo do seu sucesso não estava apenas na sua habilidade de identificar boas oportunidades de investimento, mas na forma como ele lidava com a gestão. Ele acreditava que a liderança verdadeira não vinha do comando absoluto, mas da capacidade de delegar responsabilidades e construir equipes fortes. Você nunca pode fazer tudo sozinho. A força de um líder está em saber escolher as pessoas certas, costumava dizer. Ele cercou-se de mentes brilhantes, que compartilhassem sua visão e seu compromisso com o longo prazo. Mas, com o tempo, ele foi além dos negócios. Consciente de sua posição privilegiada, o empresário começou a olhar para o impacto que poderia ter na sociedade. Sua riqueza não seria apenas para acumular bens, mas para investir no futuro das novas gerações. Ele sabia que, se não usasse seus recursos para causas maiores, o sucesso teria sido vazio. O que realmente importa é o legado que deixamos para as futuras gerações, refletia frequentemente. Ele investiu fortemente em educação, saúde e cultura, áreas que ele acreditava terem o poder de transformar um país e suas pessoas. Seu trabalho filantrópico foi discreto, mas imenso em impacto. A verdadeira riqueza é a que contribui para o bem comum, dizia, reafirmando que o sucesso só tem significado quando gera benefícios reais para a sociedade como um todo. Durante os anos seguintes, ele enfrentou novos desafios, mas sua capacidade de aprender e se adaptar nunca diminuiu. Ao longo de sua trajetória, ele teve de lidar com reveses, crises e momentos de grande pressão. No entanto, ele nunca se deixou abater. Os momentos difíceis são aqueles que nos definem. Eles nos ensinam a ser melhores e mais fortes, dizia ele, lembrando que a verdadeira medida do sucesso não estava apenas nas vitórias, mas em como ele enfrentava os obstáculos. No final de sua jornada, quando o império que construiu estava consolidado, ele continuou acreditando que o maior legado era a capacidade de influenciar positivamente a vida das pessoas. Ele se afastou um pouco da vida pública, mas sua influência continuou a ser sentida através das empresas e das iniciativas filantrópicas que criará. Para ele, o sucesso nunca foi uma questão de números, mas de impacto real e duradouro. Assim, a história desse homem, que começou com sonhos modestos e uma educação sólida, é um exemplo claro de que o sucesso não é fruto do acaso, mas da visão estratégica, da paciência e da coragem de transformar obstáculos em oportunidades. Ele soube, acima de tudo, que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas no legado que se deixa e nas vidas que se impactam ao longo do caminho. O impacto de sua trajetória foi maior do que ele poderia ter imaginado nos primeiros anos de sua jornada. Com o tempo, ele percebeu que o verdadeiro desafio não era acumular riquezas, mas sim utilizar o poder que sua fortuna e influência lhe davam para provocar mudanças reais no mundo. A chave para esse entendimento estava em um princípio simples, mas profundo, que ele passava a adotar em sua vida pessoal e profissional: a ideia de que, quanto mais você tem, mais responsável você se torna. Se você tem a capacidade de mudar as coisas para melhor, então você tem a obrigação de fazer isso, costumava afirmar. Essa mentalidade o levou a se envolver profundamente em projetos de impacto social. Embora seu nome fosse frequentemente associado ao mundo corporativo e à criação de impérios empresariais, para ele, o sucesso estava em algo muito mais substancial, em garantir que os outros tivessem acesso ao que ele considerava ser as verdadeiras riquezas da vida: a educação, a saúde e a cultura. Ele sabia que sem educação, as gerações futuras estariam condenadas a repetir os mesmos erros e limitações que ele próprio teve que superar. O futuro pertence àqueles que se preparam hoje, dizia, incentivando sempre a construção de um sistema educacional mais justo e acessível a todos. Seu trabalho filantrópico não era, no entanto, uma tentativa de se redimir de seus ganhos financeiros ou de buscar reconhecimento. Ele acreditava que a filantropia deveria ser parte integrante do processo de sucesso, e não algo que viesse depois dele. Ele entendia que para uma sociedade realmente avançar, as disparidades precisavam ser abordadas de maneira prática e eficaz. E, assim, seus esforços em áreas como a educação, a saúde pública e a inclusão social tornaram-se tão importantes quanto seus feitos empresariais. Transformar vidas é mais importante do que transformar números, ele dizia, refletindo sobre como sua fortuna seria melhor aproveitada se usada para criar um futuro mais igualitário. Apesar de toda a grandiosidade de seus feitos, ele nunca perdeu o foco na simplicidade de sua visão. Para ele, o caminho para o sucesso estava em um equilíbrio entre visão estratégica, disciplina e humildade. Ele sabia que a chave para sobreviver no mundo dos negócios era estar sempre atento às mudanças e disposto a se reinventar constantemente. Nunca fique satisfeito com o que você conquistou. O mundo está em constante movimento, e você também deve estar. Era uma máxima que ele vivia todos os dias. Esse tipo de visão pragmática e estratégica o manteve no topo por décadas,
atravessando mudanças econômicas, crises financeiras e até desafios tecnológicos que mudaram completamente o mercado em que ele atuava. Enquanto muitos se viam atordoados com a rapidez das transformações, ele conseguia sempre ver além. Quando o setor de telecomunicações, por exemplo, entrou em uma nova fase com a internet e a mobilidade, ele foi um dos primeiros a apostar na convergência entre telecomunicações e tecnologia, criando novas oportunidades e se posicionando à frente da concorrência. No entanto, o verdadeiro ponto de virada em sua trajetória aconteceu quando ele começou a perceber que o sucesso não estava apenas em garantir grandes negócios, mas em garantir que aqueles ao seu redor também tivessem espaço para crescer e prosperar. Ao longo do tempo, ele começou a delegar mais responsabilidades para suas equipes e se concentrou em liderar através de exemplos. A melhor maneira de inspirar as pessoas é mostrar-lhes que você também está disposto a fazer o trabalho, ele costumava dizer. Isso significava que, enquanto ele estava à frente de sua empresa, sua presença era mais sobre estratégia e visão de longo prazo do que sobre decisões diárias. A verdadeira força de seu império, portanto, não estava apenas em sua habilidade de fazer negócios, mas em sua capacidade de construir uma rede de líderes e pensadores com quem compartilhava sua visão. Ele sabia que nenhuma grande empresa poderia prosperar por muito tempo sem uma equipe coesa, com habilidades complementares e um compromisso com os valores que ele defendia. A confiança em seus colaboradores era uma das chaves para o sucesso contínuo. As empresas são feitas de pessoas. E as pessoas são o que fazem as empresas prosperarem, dizia. Com o tempo, as vitórias acumuladas deram lugar a um novo papel, o de mentor e conselheiro. Ele, que havia começado sua jornada sozinho, agora compartilhava suas experiências com outros empresários e líderes, sempre com a mensagem de que o sucesso não vem sem sacrifício, mas também não se sustenta sem ética e responsabilidade social. O mundo dos negócios é duro, mas a dureza não justifica a falta de integridade, ele lembrava, sempre buscando exortar aqueles que o seguiam a focarem não apenas no lucro, mas também no legado que estavam criando. Ele sabia que, ao longo de sua trajetória, teria que enfrentar muitas adversidades, desde crises econômicas até momentos de incerteza política. E, de fato, não foi imune a falhas, crises financeiras e até desafios pessoais. Houve momentos em que seus investimentos se mostraram arriscados e quase catastróficos. Mas, como sempre fez, ele olhou para esses momentos como oportunidades de aprendizado. O erro não é o fim, é apenas uma lição no caminho para a vitória, dizia ele, refletindo sobre como cada queda era apenas um impulso para se levantar mais forte. O tempo passou, e sua imagem passou a transcender a de um simples magnata dos negócios. Ele se tornou uma figura de inspiração, não apenas pelo que havia conquistado materialmente, mas pela forma como havia utilizado seu poder e influência para promover mudanças positivas no mundo. A maior prova de sua grandeza estava no impacto duradouro de suas ações, na criação de oportunidades para os outros, e no exemplo que ele deixou para as futuras gerações. E assim, a história desse homem, que começou sua jornada com sonhos modestos e uma visão implacável, é uma história de perseverança, sabedoria e transformação. Ele nunca se esqueceu das lições de seu pai, nem da importância de usar o conhecimento adquirido para algo maior. E, ao fim, ele soube que a maior riqueza de todas não era acumulada em bancos ou propriedades, mas o legado de transformação e contribuição para o bem-estar de todos ao seu redor. Porque, para ele, o verdadeiro sucesso nunca foi um destino, mas uma jornada contínua de aprendizado, crescimento e generosidade. O vídeo chegou ao fim. Espero sua inscrição e comente quais pontos deverão ser abordados futuramente e nos vemos por aqui. Não perca!